Olá, sejam bem-vindos, boa noite à nossa live de quarta-feira. Tive um probleminha aqui, tive que retomar a conexão. Estamos aqui então para falar sobre hoje olhos vermelhos. E justamente hoje estava dizendo que o meu olho está vermelho, né? Uma irritação ali após o banho, infelizmente acabei deixando cair shampoo nos meus olhos, né? E vamos falar então sobre essas causas principais de olho vermelho. Isso que é muito comum no consultório, no nosso dia a dia lá, pessoas chegarem, muitas vezes até com tratamentos errados, tratamentos que podem até mesmo agravar ou comprometer a saúde da visão das pessoas. Né? Para quem não sabe, todas as quartas-feiras a gente tem esse bate-papo aqui e vocês são nossos convidados, não só para participar, mas também para mandar sugestões de repente, de temas que vocês gostariam de ver aqui, a gente falando para vocês. Tá bom? Hoje o tema vai ser olho vermelho, tá? Tudo bem, Dilene? Seja bem-vinda, Camila, Marilei. Muito bom ter vocês por aqui, tá bom? Bom, vamos lá, falar sobre olho vermelho. O que a gente ouve falar muito no consultório é meu olho ficou vermelho e eu fui na farmácia e acabei usando um colíriozinho, tá? Bom, cabe esclarecer que, primeiramente, que nem todo olho vermelho tem a mesma causa. E, lógico, para cada causa, um tratamento diferente, né? Então, por isso que é importante o diagnóstico e ver o que é o problema para não tratar de uma forma errada, tá bom? Eu trouxe aqui Rafaela, seja bem-vinda, William, bem-vindos, boa noite. É muito comum o pessoal chegar na clínica e falar, não, eu uso um colíriozinho pequenininho, branquinho, né, por causa do meu olho vermelho. E a gente sabe que apesar do frasco ser parecido, o frasco ele pode conter várias coisas diferentes lá dentro, né? E aí está o perigo, né? Às vezes, como a gente vai ver as causas aqui, os tratamentos, vocês vão perceber que dependendo do que for, você pode estar tacando gasolina no incêndio aí, né? Você vai estar agravando um problema de saúde que você tem. Então lá, principais causas de olho vermelho, é o que nós vamos falar a partir de agora. Se quiserem, deixem suas dúvidas, fiquem bem à vontade, tá? Nós vamos falando a respeito disso no decorrer da nossa conversa, o nosso bate-papo, tá? Então, o principal a gente já falou, existem várias causas de olho vermelho, inclusive algumas que são muito sérias, graves, que precisam de tratamento imediato por causa de risco de a pessoa até mesmo perder a visão, tá ok? Bom, vamos começar falando da causa que, se não for a mais comum, é mais, vamos dizer assim, aceita, que as pessoas acreditam que seja mais comum, que é a tal da conjuntivite. Primeiramente, conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. Conjuntiva, aqui nesse desenho, é a primeira membrana que envolve o nosso olho ali, certo? Ela que está em cima dessa parte branquinha, é como se fosse um plástico que reveste ali, tá? Então, toda inflamação nela, a gente dá um nome de conjuntivite, mas podem existir conjuntivites virais, bacterianas, alérgicas, fúngicas, enfim, existem várias causas de conjuntivite. E aqui nós não vamos falar delas hoje, causas por causas. Nós vamos colocar elas como um diferencial sobre uma possibilidade de estarmos falando sobre olho vermelho. Então, quando a gente fala de olho vermelho, uma das possibilidades é a tal da conjuntivite, tá? Bom, seguindo adiante, a conjuntivite ela tem algumas características. As principais eu vou falar aqui para vocês agora. A conjuntivite é muito comum, se você parar para observar, que provavelmente você tem entrado em contato com alguém que você percebeu ou viu que tem a conjuntivite. A conjuntivite ela é transmitida através principalmente do contato das mãos, que você acaba indiretamente levando o vírus, a bactéria ou o que seja lá o que for causar a conjuntivite diretamente no teu olho, tá? E uma coisa interessante, né, que está acontecendo atualmente, vamos dizer assim, se é que existe algum lado bom da pandemia que nós estamos vivendo, é que esse tipo de infecção, de inflamação da conjuntiva diminuiu muito, tá? Isso é por causa dos cuidados que a gente tem com nossas mãos, isso é o cuidado de lavar as mãos, isso é o cuidado de levar as mãos aos olhos, das máscaras, tudo isso daí. Cara, Simone, sejam bem-vindas, Vera Lúcia, qualquer coisa, mandem perguntas aí, pessoal.
Então, como eu estava dizendo, a conjuntivite diminuiu bastante nessa época de pandemia por causa dos cuidados de higiene que a gente está tendo, uso de máscaras, uso de luvas, uso de álcool em gel, limpeza e lavagem das mãos. Só isso já foi suficiente para diminuir muito o número de conjuntivites, mas ainda tem, tá? As conjuntivites podem ser virais, bacterianas, fúngicas, como a gente disse, e ela tem como característica o embaçamento transitório da visão e o olho vermelho, tá? Como assim embaçamento transitório isso? A conjuntivite não cai a visão de uma forma definitiva, ela embaça, de tal maneira que quando você pisca ou usa algum colírio, ela dá uma aliviada e melhora a visão. Mas logo depois junta-se secreção de novo e a visão volta a ficar levemente embaçada ou irritada. É importante saber também que até as conjuntivites podem ter complicações. Conjuntivites virais, por exemplo, elas podem agravar, levar à formação de membranas, a inflamações que chamam infiltrados na córnea, que podem prejudicar a visão no futuro. Então, conjuntivite não é algo benigno totalmente. A maioria absoluta evolui de uma forma satisfatória. Tem um tempo, em torno de 7 dias, do sintoma até o final do período da conjuntivite, mas algumas pessoas podem ter complicações durante esse período. Por isso que é importante, mesmo aparentemente tendo uma conjuntivite leve, que a pessoa procure tratamento, procure orientação do seu oftalmologista, tá? Ela é marcada também por secreção, o olho direto escorrendo, e uma característica importante é que a conjuntivite não faz perca significativa de visão, como eu disse, é apenas transitória. Então quer dizer o seguinte: se você começar a ter uma visão muito ruim, que não melhora, que está piorando, pode ser que você não tenha só uma conjuntivite, tá? E aí você precisa avaliar melhor o que está acontecendo para, de repente, tratar antes que tenha alguma complicação um pouco mais grave da tua conjuntivite, tá? Então, mesmo conjuntivite pode ter complicações. E aquilo que você acha que é uma conjuntivite pode não ser uma conjuntivite. Eu vou mostrar uma doença agora, que é algo relativamente comum no dia a dia do consultório e que muita pessoa confunde e às vezes até trata como se fosse uma conjuntivite, que é a uveíte. Conta aí pra mim se alguém já ouviu falar de uveíte, se já teve, se conhece alguém com esse quadro de uveíte. Alguém conhece alguém com uveíte? Já tiveram? Uveíte. Uveíte é caracterizado por uma inflamação interna do olho, tá? Mas olha só, o olhinho está vermelho também. Então confunde-se, se pensar só no olho vermelho, com conjuntivite. Mas se você observar com atenção essa imagem ali, você vai ver que a córnea, que é essa parte transparente aí do olho, ela não está totalmente transparente, ela está levemente opacificada. Tem um acúmulo de uma substância branca ali dentro, tá? Isso geralmente é inflamatório, então é precipitado inflamatório ali embaixo, na parte embaixo aqui da câmara anterior, onde está ali aquela parte branquinha. E essa uveíte, em alguns casos, pode ter complicações extremamente graves para a visão. A pessoa pode acabar, às vezes, perdendo a visão, tá? Uma causa muito comum na nossa região de uveíte é a toxoplasmose, que é conhecida como a doença do gato, né, que é causado por um protozoário, tá? Esse protozoário, ele acaba contaminando, ele é através das fezes do gato indiretamente, e pode comprometer a parte da retina, causando uma perca visual muito grande. Então é muito comum, tá? Essa doença, infelizmente, hoje, no nosso dia a dia do consultório, a gente pegar. E o pior, muitas vezes a pessoa começa a tratar como se fosse uma conjuntivite e às vezes quando chega para nós já está num estágio às vezes muito avançado, tá? A reação é interna, lembrando que a gente falou antes que a conjuntiva é aquela membrana que reveste o olho externamente, e aqui é na parte interna. Tanto é interna que às vezes a reação inflamatória é tão grande que compromete a função da pupila, da íris, acabando endurecendo ali, grudando ali no cristalino e fazendo essa deformação do formato da íris, esse redondinho, na verdade, do olho que a gente tem, que nessa foto dá para perceber bem que não está bem redondinho, por causa de uma inflamação interna aí do olho chamada uveíte. Wilson, só toxoplasmose causa uveíte? Não, tem várias e várias coisas. A toxoplasmose é uma das mais comuns, mas podem ter doenças reumatológicas, lúpus, artrite, pode ter doenças
infecciosas como sífilis, AIDS, HIV, o herpes. Então são várias doenças que podem causar o olho vermelho e esse olho vermelho consequente da uveit. Para quem está chegando agora, essa uveit é uma das causas de olho vermelho. Nós estamos falando das principais causas de olho vermelho, para que você saiba o que fazer e o que pensar quando você tiver ou alguém que você conheça com olho vermelho, tá bom? Olha só como que a toxoplasmose faz. Lá dentro do olho, lá na retina, ela faz reações inflamatórias, nódulos ali, infecção ali no fundo do olho. São essas manchas que a gente tem ali embaixo meio amarelada, essa outra aqui do lado direito com o centro amarelo e a borda mais pretinha. Isso é uma reação de toxoplasmose. Perceba que não está muito próximo ali do nervo. O nervo é aquela parte mais ali redondinha de cima, quase na borda superior ali, onde estão saindo os vasinhos ali. Quanto mais perto do nervo ou na mácula, que é outra parte importante da visão, pior vai ser o resultado em termos de visão. Mais grave é a reação inflamatória e a infecção. Certo? Então nós já falamos de duas causas de olho vermelho: conjuntivite e uveit. Tá bom? Qualquer coisa, outro dia eu falo mais diretamente sobre as causas, ou melhor, a uveite de uma forma geral, se vocês quiserem. Por exemplo, vou falar sobre toxoplasmose e outras coisas que causam uveite. E mesma coisa para os outros temas que vocês quiserem. Hoje nós estamos falando sobre tipos de olhos vermelhos, causas de olhos vermelhos, tá bom? Uma outra causa de olho vermelho bem importante é o glaucoma agudo. Bom, o glaucoma agudo é uma das principais causas que pode levar à cegueira imediata se a pessoa não tomar atitude, se a pessoa não procurar atendimento logo, tá? E começa muitas vezes com o olho vermelho, e a característica do glaucoma agudo é a piora visual e dor, tá? Eu não mencionei com detalhes ali na uveite, mas a uveite também faz perda visual. Diferente da conjuntivite, a primeira que a gente falou foi conjuntivite. Conjuntivite embaixo, você dá uma piscada, melhora, tá? A uveite, não. A uveite, ela inflama o olho e a visão fica ruim. E aí a pessoa pisca, lava e não melhora. O glaucoma agudo embaça a visão e a pessoa pode perder a visão em questão até de horas, muitas vezes, tá? Alessandra, seja bem-vinda. E era caracterizada pelo aumento da pressão ocular, muitas vezes provocada porque a drenagem do líquido que tem ali dentro do olho não está sendo absorvida de uma forma correta. Então acumula-se líquido ali, fica muito líquido sob a pressão ali do olho, isso faz com que a pressão suba a níveis muito altos, né? Para vocês terem uma ideia, a pressão pode variar um pouco, mas vamos dizer assim que o ideal seria ali de 15 ou até menos, tá? Às vezes, eu já peguei casos de glaucoma agudo que o meu aparelho vai até 55, aqui, um que eu tenho para medir a pressão. Eu já peguei casos que era mais do que isso, para vocês terem uma ideia. E é uma dor insuportável. Às vezes esse paciente vai no pronto atendimento, falando que está com uma dor de cabeça muito forte, que é insuportável. Aí o plantonista, que muitas vezes, ou na maioria das vezes não é oftalmologista, não tem o conhecimento dessa área, ele começa a tratar como se fosse uma enxaqueca, fica achando que a pessoa teve um derrame, né, um AVC, fica achando que a pessoa está tendo outro tipo de problema, mas muitas vezes esquece do olho. Eu já tive paciente com essa dor que dizia para mim da seguinte forma: é uma dor tão forte, é uma dor tão insuportável, que a vontade que eu tinha era de bater minha cabeça na parede para ver se aliviava um pouco a dor, de tão forte que era. Então, gente, é importante conhecer esses tipos de dores. Às vezes você pode estar com uma dor de cabeça, vai na emergência, ou uma outra pessoa que você conheça, e aí está com o olho ali vermelho, dolorido, e pode ser aí a causa, tá? Olho dá dor de cabeça, dependendo do problema que você tiver na visão, pode dar uma dor de cabeça muito forte, tá? Aí quando dá glaucoma agudo, bom, não tem uma regra absoluta, mas normalmente o glaucoma agudo ele é provocado com pessoas com mais idade, geralmente porque tem uma catarata que passou um pouquinho da hora de operar, mas também são por pessoas que têm predisposição, tá? Essa predisposição consiste no seguinte: às vezes a pessoa tem o canalzinho que faz a drenagem do olho muito pequenininho, aí o líquido não drena de uma forma eficaz, acumula líquido ali, junta esse líquido, começa a aumentar a pressão do olho. Isso pode acontecer em pessoas mais novas, que quando é verificado no exame de rotina, tem como se fazer medidas preventivas.
um laser para fazer uma drenagemzinha ali com caso de aumento da pressão do olho. Tem como usar colírios para manter a pupila fechadinha, para ela não abrir e acabar causando esse glaucoma agudo. Então tem várias coisas. E aí que está a importância do exame oftalmológico preventivo, né? A gente não deve procurar um oftalmologista só quando está sentindo algum problema de visão, né? O exame preventivo, ele é muito importante, porque ele vai prevenir doenças como essa, por exemplo, que poderia deixar a pessoa até mesmo cega, tá? Se vocês observarem ali, seja bem-vindo, Beatriz. Se vocês observarem ali essa foto, a parte colorida do olho está praticamente grudada na córnea. Ela fez um avanço ali, sobrando um pouquinho de espaço para o líquido circular ali dentro. Isso é o glaucoma agudo, é quando o aumento da pressão faz com que o olho quase que, vamos dizer assim, exploda, né? Ele aumenta e fica aquela pressão ali lá dentro, muito alta, tá bom? É importante então que a pessoa faça a prevenção para que, se tiver predisposição, seja tratado antes da crise. Depois da crise fica muito mais difícil. A pessoa pode ter perda irreversível da visão ou de parte dela. Pessoal, falei até agora de 3 causas de olho vermelho, né? Eu tinha falado lá no anúncio que eu vou falar das 7 principais, tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Tô indo rápido. Dá um positivo, um negativo, dá um comentário aí para saber se vocês estão entendendo, se vocês querem que repita alguma coisa, por favor, tá bom? É muito comum a gente no consultório receber pessoas com a queixa de olho vermelho, tá? E espero que com as nossas orientações hoje a gente consiga passar alguma informação importante para vocês. Certo? Vamos dar andamento então? Traumas. Traumas olhos vermelhos, tá? Olha só, muitas vezes a gente tem que os olhos vermelhos, eles são provocados por hemorragia, como essa daí que vocês estão vendo. Essa hemorragia, se vocês observarem com atenção ali, ela tem uma laceração, um arranhado, uma rasgadura ali, vamos dizer, naquela parte da superficial que a gente falou que chamava conjuntiva, tá? Conjuntiva é a membrana que está em cima da parte branquinha ali. Então alguma coisa bateu ali, né? Bateu nesse sentido, provavelmente, que o risco é assim, e sangrou, tá? Qual é o problema da batida? Qual é o problema desse sangramento? Ele é muito comum de se confundir com outro, tá? Que a gente também vai falar superficialmente aqui, que é hemorragia subconjuntival, ou hiposfagma, tem um nome científico, mas é a mesma coisa. A hemorragia subconjuntival é aquela hemorragia espontânea. Sabe aquela hemorragia que às vezes a pessoa fala, nossa, estava tudo bem, que eu olhei no espelho e estava com o olho tudo vermelho. Ou então aquela pessoa que fala, olha, eu dormi, a hora que eu acordei e me olhei no espelho, eu vi que estava tudo vermelho. Esse tipo de olho vermelho espontâneo, ele geralmente é benigno. Lógico, a gente tem que verificar se a pessoa não tem algum distúrbio de coagulação, se não bateu o olho, né, se não está com pico de pressão alta, coisas que poderiam estar causando esse olho vermelho. Mas geralmente ele acontece muitas vezes até espontaneamente e resolve também de uma forma bem tranquila. Esse aí merece um cuidado especial, porque no olho, primeiro, pode ter alguma coisa ali ainda, um corpo estranho, por exemplo, se for uma madeira, pode ter um pedacinho de madeira, bactéria, alguma coisa que pode infeccionar. Segundo, dependendo da batida, pode ter rasgado o olho. E aí o risco de infecção, perfuração e uma série de outras coisas que são bem graves. Terceiro, dependendo da batida, pode ter sangrado dentro do olho, ou até pior, descolado da retina. Então por isso que é importante saber o mecanismo do trauma e investigar quando acontecer isso, ver se a visão está boa, fazer o exame de fundo do olho, muitas vezes até dilatando a pupila para poder ver melhor o que está acontecendo aí, tá? Então isso é bem importante, esses diferenciais, e investigar as causas de olho vermelho. No caso aqui, trauma, batida. Nesse caso aqui tinha uma perfuração, né? A pessoa bateu num galho de árvore, né, de laranja, ali em Nova Esperança, tá? E aí ela estava pegando ali, e de repente ela virou, do jeito que ela virou, o galho fez isso aqui e acabou perfurando, tá? Caso extremamente grave, tá? Risco de perder a visão do olho se não for visto e tratado a tempo, tá bom?
Falando aqui sobre traumas, entra um outro tipo aqui, que é o corpo estranho, que também causa o olho vermelho. O que é o corpo estranho? É muito comum para quem faz serralheiro, né? Faz esmerilho lá com aqueles metais, muitas vezes não usa óculos de proteção, às vezes até está com óculos, mas o processo de centrifugação lá, de velocidade do aparelho, faz com que aquela partícula muitas vezes entre pelas frestas que tem quando o olho não está completamente vedado, por baixo ou pelo lado, dependendo do tipo de óculos de proteção. Mas é muito mais comum quem não usa. E a gente, infelizmente, vê muita gente que fala: não, eu fui só soldar uma coisinha ali, a hora que eu vi, caiu no olho. E interessante que quem faz a soldagem, geralmente não sente isso logo depois que doutora Olga, Alecrim, Ângela, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença. E é muito comum as pessoas que têm esse tipo de transtorno aí, que acontece do corpo estranho, não sentirem na hora, sente alguma coisinha e tal, mas continua. E é geralmente depois de um tempo, e geralmente é à noite, que a pessoa começa a sentir uma dor muito forte. Não só do corpo estranho, mas por causa da queimadura muitas vezes, né? A queimadura que tem ali do aparelho mesmo que faz a soldagem, né? Quando não está com óculos apropriado. Então é muito importante vocês saberem disso, que é mais uma causa de olho vermelho, corpo estranho. E aqui é um caso extremo, né? Coloquei aqui só para ilustrar para aqueles que gostam de pescar. Quem daqui gosta de pescar, gente? Eu até gosto, mas eu não tenho muita paciência, muito dom, não. Os peixes acho que não gostam de mim. Olha só. Isso aí foi uma foto. Na verdade não foi a foto desse paciente que eu vou falar agora não, mas eu atendi um paciente de Curitiba uma vez, que ele estava próximo a alguns pescadores, mas ele não estava nem pescando, ele estava próximo a alguns pescadores, e alguém na hora de pescar montou ali a linha, né, o anzol, aí jogou para trás o anzol e arremessou ele lá para frente. Do jeito que ele jogou aqui a segunda vez, bateu o anzol no olho da pessoa e enroscou desse jeito aí. É uma situação extremamente grave, muito risco, e essa pessoa, se não tratada a tempo, se não retirada, se não feito antibiótico, essa pessoa tem sérios riscos de até mesmo de poder perder o globo ocular, tá bom? Moisés, meu amigo de Campo Largo, seja bem-vindo. Cris Modas, muito obrigado por estarem aqui participando com a gente. Bom, e aí esse aqui é só para ilustrar, gente. Quem gosta de pescar, toma sempre cuidado, tá? Principalmente com crianças que às vezes ficam ali dadinho, nessa de você jogar para lá da vara e jogar de volta, você pode, sem querer, lógico, acabar machucando alguém. Tá bom? Dando prosseguimento, já perdi as contas, né? Mas acho que nós já falamos de 5, se eu não estou enganado, 5 causas de olhos vermelhos. Olho seco. Wilson, mas olho seco, o que é isso? O olho vive lacrimejando, eu acho que eu tenho o olho molhado. Bom, olho seco, gente, é algo muito comum mesmo, tá? É mais comum em mulheres, mas também atinge muitos homens. Está muito relacionado aos hábitos, pessoas que ficam muito no celular, computador, ambientes com ar-condicionado, o nosso clima mais seco e quente também favorece. Então tudo isso predispõe ao olho seco, que é o quê? Uma produção inefetiva, né, das lágrimas, que podem ser inefetivas pela qualidade, ou seja, uma lágrima que não tem os componentes e as substâncias de uma forma adequada, ou também uma forma quantitativa, não está sendo produzida numa forma de quantidade suficiente. Tá? Isso acontece com algumas pessoas, por exemplo, que têm, mulheres principalmente, né, alterações hormonais, na menopausa, algumas pessoas que têm algumas doenças reumatológicas, como lúpus, artrite, uma derivada que é o Sjögren, tá? Faz muito olho seco. Outra coisa muito comum para adolescentes e jovens, de uma forma geral, que usam medicamento para acne, Rocutan, já ouviram falar? Pois é, o Rocutan tem uma característica, ele resseca mucosas do olho e às vezes da boca também, tá? Então é muito comum quem tem que tratar de tratar de acne, né, de espinhas, acabar tendo que também fazer uso de um colírio por causa dos sintomas de olho seco, que o Rocutan faz, tá? Então é importante saber isso, porque se por acaso um dia vocês precisarem tratar as espinhas, né, tratarem a pele com o Rocutan, é uma das causas também de olho seco, que às vezes precisa usar
colírios lubrificante. Cássio, seja bem-vindo, boa noite. Simone, legal ser por aqui, tá bom? Sejam bem-vindos e qualquer coisa, manda pergunta aí. Estamos aqui para responder aquilo que a gente puder. Episclerites ou as esclerites também, que são 2 casos de olhos vermelhos para a gente falar também. As episclerites e esclerites, elas são causas de olho vermelho e são diferentes das outras, porque elas não afetam aquela primeira camadinha do olho que se chama conjuntiva não. Elas é a parte mais interna, a parte branquinha, tá? Ô, meu amigo de Cleverson, seja bem-vindo. M. Moura. Felício, já vou falar do teu questionário aqui, beleza? As esclerites e episclerites são inflamações um pouco mais internas no olho. E elas têm uma gravidade um pouco diferenciada também, podendo ter perca de visão e muitas vezes relacionadas a doenças como lúpus, artrite, vasculites, doenças que atacam o olho, tá? E muitas vezes o primeiro sintoma é no olho. Isso é um sinal, muitas vezes, que pode estar descontrolado, descompensado, e você precisar fazer o tratamento da doença de base, da doença reumatológica, para a gente conseguir melhorar também a questão do olho. Às vezes a gente só tratando ali com colírio não resolve, a gente tem que tratar a parte sistêmica, a causa, tá? Que aí nesse tipo de problema, muitas vezes são essas que eu falei, de doenças reumatológicas. Perceba que o vermelhinho aqui ele é mais interno, ele é embaixo da camadinha, ele é na parte branca ali mesmo do olho, tá? E que se demorada pode levar a perca de visão, tá bom? Felício, vamos lá, vamos ver. Doutor, sou consultor Roya de lentes oftálmicas. Hoje entendemos que o uso de computadores e smartphones principalmente tem cientificado os olhos secos também, exatamente, né? O computador, os eletroeletrônicos de uma forma geral, né, eles atraem as pessoas para que fiquem muito tempo ali, e é comum quando a gente está atento ali piscarmos menos, por exemplo. Quando a gente pisca menos, o olho resseca, faz os olhos secos. E não é só isso, né? Estão se pesquisando e chegando à conclusão que todos os eletroeletrônicos, eles emitem uma luz azul, num espectro dela, que é prejudicial à visão. Que além de olho seco, predisposição a outras doenças como catarata, doenças retinianas, também podem sim agravar o olho seco. Muito bem lembrado, Felício. Obrigado pela tua participação aí, para enriquecer mais ainda o nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos, Semili Cuba, o Cuba Semili e Maressa. Muito obrigado por estarem passando por aqui, tá bom? Nós estamos chegando e falando sobre causas de olho seco. E nós acabamos falando sobre 7 causas já. E agora eu vou falar sobre alguns extras, que depois que eu montei nosso bate-papo aqui, eu acabei lembrando, e não podia deixar de excluir, que são causas muito comuns também de olho vermelho. Uma delas muito comum é essa aqui, ó, pterígio. Isso é muitas vezes confundido com catarata, viu? Pterígio é essa carne crescida, ela é superficial, ela é na frente do olho, enquanto a catarata ela é interna, na parte de dentro do olho. E é uma das principais causas de olho vermelho. Quem tem essa pelezinha, sol, poeira, vento, pode irritar, pode fazer crescer. Muitas vezes é necessário tirar essa pelezinha, tá? E existem casos parecidos com esse que não são pterígio, que às vezes são câncer de conjuntiva. Então tem que ter muito cuidado também, tem esse diferencial aí, e eu fiz questão de colocar isso aí porque é algo muito comum, que na grande maioria das vezes é algo totalmente benigno, mas que pode dar alguns sintomas e alguns incômodos também. Doutora Laís, seja muito bem-vinda, tá? Vamos voltar aqui na pergunta no comentário do Moisés. Quando fico muito tempo escrevendo no computador, preciso usar um colírio. Custei a identificar que era o olho seco. Pois é. Isso muitas vezes demora. A pessoa acha que é a luz, acha que é a falta do grau, vai no oftalmologista muitas vezes querendo trocar o óculos, e muitas vezes não é o grau, muitas vezes é a falta de lubrificação. E mais ainda, tá, Moisés? Pessoal, mesmo quem não tem grau ou olho seco, muitas vezes sofre, e agora cada vez mais com os hábitos e com os nossos usos de telefones e estudos online, sofre com a questão também da fadiga ocular. O que é isso? Mesmo pessoas que não têm grau,
acabam muitas vezes sentindo dificuldade visual depois de um determinado período de esforço visual. Como assim, Wilson? Explica melhor. Você imagina o seguinte, o que faz a gente focalizar, o que faz a gente enxergar, são vários fatores, mas um deles é um músculo. Um músculo que fica interno no olho que se contrai para a gente poder enxergar perto. Então, se você fica muito tempo com ele forçando de perto, no celular ou no computador, esse músculo fica muitas vezes tracionado de uma forma muito importante. E aí é muito comum essa pessoa, depois de um esforço exagerado, sentir dor de cabeça, cansaço, mas não é por falta de grau, é por hábito, é por cansaço. Para ficar fácil entender, imagine se você caminhar muito, seria natural que você sentisse cansaço, certo? Nas suas pernas. Pois é. E é problema na tua perna? Não, não é. É você que exagerou naquele esforço que você não estava preparado ou acostumado. O olho é a mesma coisa. É difícil quando você fica muito tempo o seu olho se acostumar e acaba se cansando. E aí acaba dando dor de cabeça, embaçamento e dificuldade de visão. Tá bom? Boa participação, Moisés. Obrigado pelo enriquecimento aí no nosso bate-papo. Tá? Vamos falar sobre blefarite. Blefarite também é uma causa de olho vermelho. Indiretamente ali também provoca conjuntivite. Mas o que é a blefarite, Wilson? Olhe quanto tensão essas pálpebras, perto dos cílios ali. Vocês conseguem perceber alguma coisa de diferente? Vê aí, se vocês conseguirem ver alguma coisa aí diferente, fala aí pra mim, fazendo um favor. Cirurgia de catarata é recomendada? Bom, a cirurgia de catarata, desculpa, eu não sei, acho que é Semele, né, teu primeiro nome. A cirurgia de catarata, ela é recomendada, mas ela não é muitas vezes urgente. Tem diferença. Como assim? Todo mundo um dia vai ter catarata, tá? Mas não é porque você tem catarata que você precisa sair correndo operando. A catarata eu gosto de falar que a gente opera basicamente em duas situações. Primeira, quando a visão está ruim e bota em risco a saúde ou alguma coisa da pessoa, pode se machucar, cair, bater, na questão das pessoas idosas. Está prejudicando o dia a dia dela, ela não está lendo de uma forma adequada, não está rendendo, está com dificuldade no trabalho. Ou quando ela está botando em risco a saúde dos olhos, por exemplo, com o aumento da pressão, com o endurecimento da catarata. A catarata vai ficando durinha, e quanto mais dura, mais difícil ela é. Então, quanto mais velha, mais dura, e quanto mais dura, mais difícil. Então, por isso, muitas vezes, a gente indica a cirurgia de catarata para que não chegue nesse ponto de ser uma cirurgia um pouco mais arriscada. Porque a catarata é uma cirurgia relativamente simples, do ponto de vista de recuperação. É uma cirurgia extremamente complexa nos detalhes e na tecnologia, mas a recuperação dela costuma ser simples, quando feita de uma forma adequada, no tempo certo. Por isso é importante a gente fazer o quanto antes a cirurgia de catarata quando ela está indicada e acompanhada pelo teu oftalmologista. Ah, tá. O William está perguntando, minha mãe está perguntando, minha mãe está perguntando o que são essas bolinhas brancas. Nas pálpebras, William, ali perto dos cílios? Foi isso que eu pedi para vocês observarem. Muito bem. Se vocês observarem ali perto dos cílios, tem como se fosse uma sujeirinha, umas caspinhas. Conseguem perceber ali? Essas sujeirinhas, a gente dá o nome de blefarite. É a inflamação das pálpebras, que se não tratada, pode levar a inflamações, infecções, uma série de consequências bem desastrosas que podem dar, além de sintomas ruins, coceira, inflamação, às vezes machucados, infecções, predispõe aquelas formações de vilvinha, terçol que a gente conhece, né, que são os ordéolos, calados, aquelas bolinhas, sabe, que nascem na pálpebra, muitas vezes começam desse tipo de inflamação, blefarite, que também é uma causa de olho vermelho, para a gente poder conversar ali. Então é muito comum, tem tratamento, tem como limpar, muitas vezes se é crônico, tem que fazer tratamento, às vezes pela vida toda, às vezes, eu não coloquei aqui no nosso bate-papo de hoje, mas existe uma outra causa que deixa o olho vermelho, que é a triquíase. Triquíase é quando o pelinho vai para dentro do olho e começa a cutucar lá dentro. Aí ele pode deixar o olho irritado, vermelho, sangrar, tá? Então também é uma causa. E a blefarite crônica, ela faz muitas vezes que o fio acabe crescendo de uma forma torta
e predispõe a isso também. Então tem uma série de consequências ruins da blefarite, que merece tratamento, tem que ser tratada para que se evite tudo isso daí. Mais uma, está no bônus já falamos mais de 7, tá bom? Alergias. Eu coloquei com um estado bem grave de uma alergia, né? Isso aí depois que a pessoa coçou muito o olho está inflamado, está irritado. Olha como pode ficar, pode inchar. E às vezes a pessoa chega desesperada ali, realmente assusta. Mas aí tem que tratar a alergia e geralmente não é nada grave. Mas pode se tornar coceira, gente. Coçar o olho de jeito nenhum, nunca façam isso. Quem coça o olho predispõe a uma série de consequências graves. Infecciosas, infecção no olho, descolamento de retina, infecções e inchaço aí da conjuntiva. E sem contar, dependendo da idade, da predisposição genética, também há o surgimento de uma doença chamada ceratocone. Já ouviram falar do ceratocone? Ceratocone é quando a córnea, que é essa parte transparente, a primeira parte aqui do olho, ela começa a perder o formato curvo e começa a fazer como se fosse um bico. E esse bico muitas vezes é difícil corrigir com óculos e com outras correções. Lente de contato rígida, às vezes é preciso até mesmo cirurgia ou transplante de córnea, né? Cirurgia de anel de Ferrara ou transplante de córnea, em estados ainda mais avançados, estágios mais graves. Falamos de praticamente todas as causas de olho vermelho. Eu não coloquei no slide, mas eu falei uma muito comum, que é praticamente espontânea, que é a hemorragia subconjuntival, que é aquela que a pessoa muitas vezes está bem, acorda com o olho vermelho, e esse olho vermelho, na verdade, é um sangramento superficial que assusta. A pessoa olha ali e fala, nossa, que coisa, olho vermelho, fica preocupada, mas felizmente nesses casos a maioria deles são hemorragias superficiais, espontâneas, que resolvem também espontaneamente. Lisandra, Alsilva, Bia, Belinha, sejam todas bem-vindas. E é interessante que ela, do mesmo jeito que ela sangra, ela resolve espontaneamente, mas tem uma característica ali que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa tem algum distúrbio de coagulação, ou toma algum remédio para afinar o sangue, que a gente fala. Anticoagulantes, Marcumar, por exemplo, é um deles. Também pode ser que pessoas que tomam AS, clopidogrel, e às vezes está descompensado, tomou muito, e isso pode ter um descontrole desse mecanismo de sangramento que está avisando a você que você está em risco de ter outro tipo de sangramento em outras partes do teu corpo. Então é importante, é um sinalzinho de alerta que merece também atenção, merece cuidado, né, o olho vermelho. Tá? Gente, tem muita causa de olho vermelho, muita causa de olho vermelho. Aqui eu falei algumas para vocês, e listei outras que estão ali embaixo, tá? Conjuntivite, uveíte, glaucoma agudo, trauma ocular, né? Corpo estranho, olho seco, episclerite, pterígio, blefarite, olho seco, a hemorragia subconjuntival. Ou seja, é muita coisa para a pessoa de repente se arriscar a fazer o diagnóstico e tratamento em casa, usando o colírio de um amigo. Meu amigo tinha um colírio assim, pequenininho, branquinho, aí eu peguei e usei para ele, usei para o meu olho vermelho. Aí a gente pergunta, mas qual colírio era? Era um assim branquinho, não é tudo igual? Não, gente, colírio não é tudo igual. O frasco pode ser parecido, que nem a gente já falou, mas o conteúdo que tem lá dentro não é tudo igual não, tá? Olha só para exemplificar, existe colírio de anti-inflamatório, antibiótico, corticoide, antialérgico, antifúngico, enfim, vasoconstritor, dilatador, constritor. São tantos colírios que é muito fácil a pessoa que às vezes usar algum que pode agravar o problema que ela tem. Por exemplo, se a pessoa tiver herpes no olho, herpes é uma inflamação por um vírus, muitas vezes que dá aquela bolinha no canto da boca, e tem esse é o herpes simples, mas tem o herpes zoster, que é aquele que dá aquelas doenças em faixa, que pode ser aqui no rosto, pode ser no dorso, aqui nas costas, no peito. E se a pessoa está com uma infecção no olho por herpes
em atividade, ou seja, com machucado, e se você pegar um corticoide ali, você pode complicar bastante a situação, agravar o seu problema. Às vezes a gente precisa usar, mas às vezes quando você usa de uma forma errada, você pode agravar o problema, porque não é tudo igual, tá? Tem muita diferença entre os tipos de olho vermelho, como vocês estão vendo aí, olha a listinha, ainda está faltando coisa, tá? Ainda está faltando coisa aí nessa lista. Olá, Luciana, seja bem-vinda. Nós estamos falando sobre causas de olho vermelho. Pessoal, essas são as principais causas de olho vermelho. Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade para a gente bater um papo agora, tirar as dúvidas, caso vocês tenham. Doutora Karina Prado, seja bem-vinda. Alguma dúvida sobre as causas de olho vermelho, gente? As principais causas de olho vermelho? Diga aí se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa. Beleza. Vamos revisar então. Conjuntivite, uveíte, glaucoma agudo, episclerite, corpo estranho, trauma, olho seco, blefarite, pterígio, hemorragia subconjuntival. Já falei 9, né? Bem mais que os 7 que eu tinha colocado lá das principais causas. Mas o que eu queria com essa nossa conversa de hoje, gente, e se eu conseguir isso, eu vou sentir extremamente feliz. Eu queria depois que vocês dissessem para mim se eu conseguir. É mostrar para vocês que uma coisa aparentemente simples, como o olho vermelho, pode ser às vezes algo muito grave. Que dependendo do estágio que você descobrir, ou dependendo da pessoa que estiver com esse problema, nós podemos fazer a diferença. Tá? Nós podemos salvar a visão dessa pessoa, nós podemos cuidar para que não piore, nós podemos reverter um caso que poderia levar à cegueira. Então, essa é a mensagem principal de tudo que a gente falou aqui hoje, tá? Para você se cuidar, para você prestar atenção e procurar atendimento, né? Nós estamos preparados para que a gente consiga diagnosticar essas diferentes formas de olho vermelho e tratar de uma forma eficaz para que você não tenha esse tipo de complicação. Estou usando este para coceira no olho, Lacrifilme. Tá, vamos falar um pouquinho desse colírio que você me falou agora. Lacrifilme é um colírio de lubrificação, lubrificante, tá? Ele é um ótimo colírio, tá? Ele vai ajudar a fazer a limpeza do olho, ele pode ajudar a tirar substâncias que estão irritando. Então, normalmente ele não vai agravar um problema que você já tenha. Mas dependendo do problema que você tiver, ele não vai ser suficiente. Não sei se você está entendendo, então, Semmi. Por exemplo, se você tiver com uma conjuntivite viral ou bacteriana, por exemplo, você vai precisar fazer antibiótico. E aí o Lacrifilme não vai ser suficiente, ele vai ajudar, tá? Ele vai pegar e vai ajudar a limpar teu olho, vai ajudar um alívio, vai tirar a sensação de areia que a conjuntivite dá muitas vezes. Ah, isso é verdade, né? Acabei não comentando lá. Na conjuntivite, além do olho embaçado transitoriamente, que é aquele olho quando você pisca ele dá uma melhoradinha, você também sente que a visão parece muitas vezes que tem como se fosse areia, né? Você pisca e nossa, parece que está raspando e tal. Por quê? Porque a conjuntivite resseca o olho, a conjuntivite modifica o formato da lágrima de uma forma que ela não seja efetiva. Além disso, que pode ter uma complicação, que aí é mais grave um pouquinho, que chama-se ceratite, que é quando a inflamação é também na córnea. Faz pequenas lesões e essas lesões, quando você pisca, raspa e acaba incomodando. Tá? Edna Medina, seja bem-vinda. Edilene Santana, muito obrigado por estarem aqui. Estamos falando sobre causas de olho vermelho, tá? E essa live, pessoal, ela vai ficar depois disponibilizada. Teve muita coisa legal que a gente falou aqui. Eu tenho certeza que se você quiser depois, vai poder revisar aí, vai poder ver algumas coisas que a gente falou e vai te ajudar também. Aquelas pessoas que você saiba também que pode ajudar, manda um aviãozinho depois dessa live, vai ficar salvo aqui para nós, né, no nosso Instagram, mas passa para as outras pessoas. E assim você vai estar podendo ajudar aquelas pessoas que podem estar precisando dessa informação que você acabou de ver aí hoje. Eu também coloco essa live depois de alguns dias no YouTube, tá? Para quem não me conhece ainda no YouTube,
Procura lá, Dr. Wilson de Martini, ou só Wilson de Martini, tem um canal lá que tem várias informações sobre o cuidado dos nossos olhos, tá? Então tem muita coisa legal. Procura lá no YouTube, Wilson de Martini, e segue lá também, porque lá tem muita coisa, e eu divido essa live. Eu faço, por exemplo, nós vamos fazer com a ajuda do William, que está aí assistindo a gente, vamos dividir lá conjuntivite, uveíte, vamos colocar lá pequenos vídeos para ajudar, para você poder ver quando você tiver um tempinho, já poder assistir lá também. Vamos lá, Moisés. Quando fico no computador muito, já uso preventivamente o Optive, pode causar ou camuflar algum problema? Mamãe chegou no final da live. Muito bom, mãe. Seja bem-vinda. Estamos aí falando sobre o olho vermelho, tá? Mas vai ficar salvo ali depois, você assiste, tá bom? Moisés, geralmente o lubrificante nesses casos ali, ele ajuda sim, tá? Ele camuflaria algum problema se você tivesse persistência disso ou percebesse algo novo, tá bom? Por exemplo, às vezes você está lá sentindo uma dorzinha no teu olho, você vai lá, pinga, tem um alívio momentâneo. Aí daqui a pouco você vai lá, pinga de novo, tem um alívio momentâneo. Se você está tendo que pingar muito, alguma coisa não está legal. Pode ser que você tenha algum problema no olho que precisa ser tratado, uma blefarite, por exemplo. Pode ser que você tenha uma doença que às vezes nem se manifestou, uma artrite, uma artrose, que precisa ser tratado, artrite, para melhorar o olho seco. Então, se você está tendo que usar muito Optive, porque pode ter alguma coisa errada. Então, é bom dar uma olhadinha. Mas não teria, a princípio, problema de usá-lo, desde que seja só para alívio dos sintomas e você não perceba uma piora ou uma necessidade de uso crônico preventivo. Tá bom? Não sei se eu respondi, mas se tiver alguma coisa para complementar, você me avisa aí. Marilei. Meu filho faz uso de remédios psiquiátricos. Tem os olhos coçando, eu acho que é coçando, e é vermelho, pode ser por causa do remédio? Aí pode ter várias causas, Marilei. Eu entendo o seguinte, se ele está tomando algum remédio de orientação psiquiátrica, talvez ele sofra de insônia, ansiedade, e só isso, por exemplo, já é motivo para ter o olho ficar vermelho, né? Quando a gente não dorme de uma forma satisfatória, a nossa glândula da lágrima que temos aqui dentro, nessa parte aqui superior dos dois lados, lá dentro, ela não é reposta de uma forma adequada, e ela tem que ser reposta à noite, quando a gente dorme, para que durante o dia a gente tenha reserva. É normal, como se fosse a nossa caixa d'água, né? Ela tem que encher à noite para que durante o dia a gente possa usar. E se ele não está dormindo bem, por exemplo, pode ser uma causa do olho dele ficar vermelho e ressecado. E às vezes, inclusive, até causa uma alteração transitória da visão. Mas existem alguns medicamentos que podem fazer embaçamento de visão transitória também, tá? Conversa com o teu psiquiatra, se isso persistir, para ver se pode ser do medicamento. Ou então, se ele nunca fez, ou se faz tempo que ele fez, pede para ele fazer uma consulta oftalmológica também. Às vezes pode ser simplesmente uma falta de óculos. Uma coisa importante aqui para o olho vermelho. Falta de óculos, quando você precisa usar, pode fazer o olho ficar vermelho? Pode. Você acaba forçando, para forçar você às vezes pisca menos, você fica ainda com a pálpebra que não está às vezes fechando e funcionando de uma forma adequada. A pálpebra é muito importante, a pálpebra ela faz um movimento de limpeza dos olhos, como se fosse um limpador de para-brisa de um carro. Se está faltando a aguinha do para-brisa, ou se está faltando o movimento do limpador de para-brisa, vai faltar limpeza adequada do olho e o olho pode irritar, tá? Então, ao forçar, ao ficar sem piscar, você pode estar provocando olho vermelho. E corrigindo com óculos, você dá esse relaxamento e pode melhorar a visão também. Sem contar que o óculos, ele serve de barreira para o vento, para a poeira, para a sujeira, coisa que também pode causar irritação. Tá? Aproveitando, vamos mais além ainda, né? Hoje em dia não tem ninguém que não use máscara, né? Agora, vocês sabiam que a máscara também pode dar alergia? Quem tem rinite sofre, né? Principalmente com máscara de pano, que às vezes não foi lavada de uma forma adequada, ou uma máscara daquelas máscaras cirúrgicas mesmo, que possuem partículas, que muitas vezes, usada por muito tempo, pode sensibilizar e causar espirros, alergia, irritação, coriza, que é o nariz escorrendo, ou até mesmo olho vermelho também. Então é mais uma coisa aí na nossa listinha de olhos vermelhos. A máscara e a alergia, né? Edna,
Vamos lá. Cirurgia de miopia e catarata pode no futuro descolar a retina? Pode, tá? Na verdade é o seguinte, descolamento de retina, existe até o descolamento espontâneo de retina, tá? Ou seja, a pessoa que nunca fez nenhuma cirurgia, nada, às vezes do nada descola a retina. Isso é muito comum em quem tem miopia alta. Alta miopia acima de 3, 5 pode acontecer, mas não é tão comum, tá, acontecer não. Pessoas que não têm miopia alta, que não têm nenhuma doença tipo diabetes, pessoas que não têm uma batida no olho, é muito difícil ter um descolamento, mas pode. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, cirurgia de miopia e catarata pode? Pode. Às vezes a pessoa já iria ter esse descolamento por qualquer motivo, ela tem uma configuração anatômica, ela tem uma predisposição, e a cirurgia, por mais segura que seja, por menor risco que tenha, é uma cirurgia. E ela pode, ao manipular o olho, causar pequenos traumas ou pequenos descolamentos que podem, com o tempo, evoluir para descolamento de retina, sim. Tá? A cirurgia de miopia já é um pouco mais difícil, porque ela é externa, ela é na superfície. Mas o que acontece? Geralmente quem faz cirurgia de miopia tem um grau alto, não é? 5, 7, dependendo do grau, até mais. Então ela já teria um risco aumentado de descolamento. Não é porque ela operou que ela descolou, ela já tinha essa predisposição, e pode ter descolado como provavelmente descolaria de qualquer forma. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Edna, mas descolamento de retina é muito raro acontecer até espontaneamente, mas pode. Mas quando é manipulado, esse risco pode sim aumentar um pouquinho mais, tá bom? Viviane Santos, Karine Cake, manda um abraço pro Julierme aí. Respondi, Edna, obrigado eu, tá? Gente, nós vamos daqui a pouquinho finalizar a nossa live, tá? Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. Essa live foi fantástica, muita gente participando, muita gente passando por ali, tá? Queria fazer um convite e um pedido para vocês, para aqueles que não seguem ainda o Wilson de Martini aí no nosso perfil, segue aí no Instagram. Se você tem YouTube, procura lá, canal do Wilson de Martini também, para você seguir. Nós estamos aos poucos colocando também a Turma do Gaviãozinho para contar histórias e prevenção sobre medicina preventiva e cuidados com os olhos. Então a Turma do Gaviãozinho também é um perfil e um canal do Instagram que a gente tem ali, no YouTube e no Instagram, melhor dizendo. E fica o meu convite e o meu pedido para que vocês entrem lá, façam parte. Ajude a gente a fazer um canal melhor para vocês e levando informação para quem precisa. Né? Compartilhe, quanto mais gente assiste, quanto mais gente compartilha isso aí, mais o Instagram, mais o YouTube manda essas informações para pessoas que podem estar precisando de mensagens como esta que eu estou fazendo com vocês aqui, de todo o coração, com muito carinho, tá bom? Depois que se faz a cirurgia de catarata, tem que ir anualmente limpar a lente? Não. Você precisa anualmente fazer uma avaliação oftalmológica, porque você pode ter outros problemas, pressão alta do olho, problema de retina, enfim, várias outras causas. Mas catarata, primeiro, catarata depois de operada, ela não volta. Catarata se opera uma vez em cada olho. Segundo, limpeza do olho. Normalmente é só uma vez que se faz. Se fizer mais que uma, é porque a primeira às vezes não foi suficiente ou não foi bem feita, tá? Que pode acontecer, mas não é comum. Todo ano tem que fazer limpeza? Não. E o óculos tem que trocar todo ano? Também não. Às vezes de um ano para o outro o grau nem muda. Às vezes o que a gente precisa fazer é justamente cuidar dos olhos. Eu sempre falo o seguinte, eu não sou oftalmologista para cuidar de óculos, tá? Eu estou lá para cuidar de olhos. E é lógico, quando o óculos é necessário, a gente passa. Mas às vezes a pessoa tem catarata, às vezes a pessoa tem uma uveíte, às vezes a pessoa tem um diabetes, tem que cuidar. Às vezes a pessoa tem um pterígio, às vezes a pessoa tem algum outro problema de visão que está causando uma alteração visual que não necessariamente se corrige com óculos. E aí fica essa questão, né, que muita gente às vezes procura só para trocar o óculos. E está errado. Gente, médico oftalmologista cuida de olhos. Cuida de saúde e prevenção, não de óculos. Às vezes o óculos nem precisa trocar. Samuel, seja bem-vindo, um abraço. Dr. Charles, Ruth voltou aqui de novo. Muito bom. Legal, Lê. Obrigado. Parabéns, doutor. Muito bom aprender explicações excelentes.
Belinha, entendi. Muito obrigado. Gente, nós vamos finalizando por aqui. Deixe seu comentário lá depois, na hora que a gente tiver salvo o vídeo. Passa esse vídeo, esparrama, manda pelo aviãozinho para aquelas pessoas. Siga a gente no Instagram e no YouTube. Beijo no coração. Muito obrigado pelo carinho, pela participação. Opa, mais uma. Existe alguma coisa para fortalecer a visão? Lisandra, tem algumas coisas sim que a gente vai falar, que a gente pode falar, tá? De repente a gente pode combinar de fazer algo só sobre isso numa próxima live, tá? Mas fortalecer a visão, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar dela, né? Vamos dizer assim, fazer o exame preventivo, usar um colírio quando for necessário, recomendado pelo teu médico, se alimentar bem. Tem uma pergunta muito comum que me faz no consultório. Preciso tomar vitaminas por causa do olho? Gente, normalmente não, tá? Se você tem uma alimentação saudável, não tem restrição, seja por opção ou seja por algum problema de intestino, por exemplo, quem fez cirurgia bariátrica, quem tem uma doença como Crohn ou retocolite ulcerativa, que tem problema de absorção intestinal, é muito comum e provável que precise de complementação de vitamina para fortalecimento do olho também. Mas se você não tem isso e se alimenta bem, não precisa, tá? Você tem uma alimentação saudável que é suficiente. Agora, se você tem uma doença no olho que chama DMRI, que é doença macular relacionada à idade, você pode ter que usar um tipo específico de vitamina para esse tipo de problema. Então tem formas de fortalecer sim a visão e os olhos. Existem alguns exercícios que você pode fazer também, de aproximar e treinar esse foco de perto, mas cuidado, tá? Existe muita coisa ruim na internet, tá? Muita coisa falando de exercícios que substitui a cirurgia de catarata, que você nunca mais vai precisar usar óculos, que você vai poder parar de usar o seu colírio de glaucoma. Isso não é verdade, tá? Tomem cuidado com isso. Converse com o teu oftalmologista, com aquele que você tem confiança, aquele que você já consulta, tá? Precisando da gente, a gente também está à disposição em Maringá, Nova Esperança e Colorado. E troca uma ideia com ele, converse lá, Lisandra, com o teu oftalmologista, que tem algumas coisas sim que dá para fazer, tá bom? Quanta gente chega no final, dá vontade de começar tudo de novo e falar as coisas que a gente já falou. Mas vai ficar tudo salvo aí para aqueles que chegaram agora no nosso perfil do Instagram. Então não se esqueça de seguir nossas redes sociais, Instagram, YouTube, e compartilhar esse vídeo que a gente acabou de fazer e vai ficar salvo aí para vocês, tá bom? Simone, Jorge, Micaele e Marta, sejam todas bem-vindas e acompanhem nosso perfil e nossas lives semanais, toda quarta-feira, nesse horário. Semana que vem, o tema ainda vou definir. Querem me ajudar? Manda lá para mim no direct que vocês querem que eu fale a semana que vem, tá bom? Manda o tema. Vamos falar sobre o quê? Glaucoma? Uveíte? Cirurgia? Vamos falar sobre visão? Querem que a gente traga um convidado? Wilson, fala sobre diabetes e olho. Tá no nosso programa. Eu quero falar sobre isso em breve com vocês, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Te vejo lá. Até a próxima quarta.